programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, te desejando uma tarde maravilhosa com o meu carinho. E o programa não poderia deixar de trazer mais uma vez este convidado querido, especial e para uma pauta de tamanha importância. Eu vou me sentar, Paulão, para receber meu querido amigo Marcílio Pereira, que sempre se coloca à disposição para trazer um assunto, um tema polêmico, até ruim de ser discutido, né, Marcílio? Bastante ruim. Mas muito necessário. Tremendamente necessário. Marcílio, seja mais uma vez muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo com a gente. O programa Conexão Mulher tem o intuito de levar informação, de levar assuntos até polêmicos. E hoje vamos falar um pouquinho de saúde. Também. Né? Também. E vamos começar por um assunto que está em moda, uma situação que os jovens no modismo estão utilizando e não estão percebendo que podem estar acabando com a sua vida. O que é que nós vamos falar hoje, Marcílio? Hoje nós vamos falar sobre narguilé. Você sabe que o inimigo, ele tem várias maneiras de se apresentar. Certo. E o inimigo, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Não é verdade? E o narguilé é também um desses inimigos. Mas ele tem a técnica dele, a maneira dele. Ele chega de terno e gravata e perfumado. E de terno e gravata e perfumado, ele é bem acolhido. Exatamente. E por ser bem acolhido, ele procura se fazer cada vez mais presente. Agradável. Na rodinha que se forma. Agora, qual é o problema da saúde? É sabido que num grupo de jovem que está usando o narguilé, durante 1 hora daquele consumo do narguilé, aquela fumaça, representa ali 100 cigarros fumados. Meu Deus, que absurdo. E eles ali no meio, com a música alta, né, fumando aquele narguilé. Então eu digo até que essa maneira deles fazer é fazer também a propaganda do inimigo. Veja como ele vem. Verdade. Veja como ele é bonito. Olha, que beleza. E isso faz com que cada vez mais jovens vão entrando nessa. E de repente até acabando com a vida. Nós comentávamos uns dias atrás de um jovem que, usando o narguilé, alguém que preparou, colocou alguma droga na água, e esse jovem, acho que 16 anos, acabou entrando em coma veio morrer. Veio a óbito. Exatamente. Então, muitas vezes nós não sabemos o que é usado naquela preparação. Porque o inimigo é traiçoeiro e oportunista. Sem dúvida. Ele espera a oportunidade para se fazer presente. Aí onde ele vem, não só para destruir, ele mata. Verdade. E ele sai aplaudindo. E, infelizmente, as nossas autoridades tardiam muito. Aconteceu com o cigarro, aconteceu com a maconha, Por que a heroína não foi tão à frente? Porque a primeira vítima era muito famosa, Elis Regina. Ah, entendi. A mídia... Né? Então falou. Propagou. Exatamente, contra. Coisa que não aconteceu tanto contra depois a cocaína, que matou diversas pessoas, e o crack, que hoje mais de 2 milhões de pessoas no Brasil perdem a vida, e as cracolândias que vão se formando. Exato. E o narguilé está pegando o mesmo caminho. E os pais, isso que eu fico indignado, nada fazem. Nada. Eu vi a semana passada um grupo fumando narguilé e uma garotinha de meses no meio. A própria
família, a própria pai, família, a mãe, na porta da casa, do pai e da mãe. incentivando. Exatamente. E uma Já criancinha drogando essa criança. Exatamente. Se levar essa criança no médico e falar isso, ele vai mandar tirar a chapa do pulmão dela. Com certeza. Mas, infelizmente, as nossas autoridades vai deixando. Então, faço até um apelo aqui para alguém que estiver assistindo, alguém da saúde, alguém da política, que dê um jeito de fazer uma lei que proíbe isso em público. Nós não podemos, as autoridades não podem proibir algo que é consumido entre quatro paredes, Exatamente. onde não haja esse compartilhar. Exatamente. Onde outras pessoas sejam obrigadas a ingerir também daquela fumaça, do cigarro, sei lá, do narguilé. Mas que pelo menos, assim como o cigarro hoje, graças a Deus, em locais fechados, é proibido, porque eu acho assim, ninguém é obrigado a ingerir aquela fumaça, aquele resto que ainda é pior para quem cheira, né? Sente o aroma depois que a pessoa fumou, ainda é pior para quem está do lado. Mas hoje nós temos leis que garantem e preservam a nossa vida. Sem dúvida. Os não fumantes. Eu Exato. tenho um problema de alergia. O cheiro do cigarro eu sinto de longe e já me ataca, bronquite, sinusite. Então, eu agradeço ser respeitada, porque a pessoa que fuma, às vezes, ela se esquece que o direito dela terminou onde começou o meu. Então, a lei hoje está nos garantindo um pouco mais de saúde, preservando a nossa vida. Exatamente. Agora, com relação ao narguilé, esse modismo que acaba trazendo uma consequência séria e grave à saúde dos nossos jovens, e não só jovens. Sim, as pessoas que estão próximas. E assim, o modismo pegou, o narguilé é um modismo que está tão em ascensão, que não são só jovens, pessoas maduras também estão usando. É assim mesmo. E essas pessoas não estão cientes do mal que está causando à sua própria vida. Plenamente. E outra coisa, o que eu digo para isso? Por que deve proibir? O nosso mal é deixar fazer a propaganda. Verdade. O inimigo, ele aproveita toda a oportunidade para fazer a propaganda. Nós vimos recentemente, agora na maconha, uma substância da maconha faz bem para uma determinada doença. Tanto é que estão importando dos Estados Unidos para determinadas pessoas. Mas isso não quer dizer que, por causa desse benefício que tem uma propriedade só da maconha, a maconha deve ser liberada. Mas a propaganda é grande para isso. Se as pessoas de bem, se as pessoas de família, se os pais que amam seus filhos não tomaram a providência, contestando o governo, logo, logo nós vamos ter não sei o que no nosso país, infelizmente. É verdade. Né? E nós, tudo essas drogas, nós vemos as consequências. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades. Quantas pessoas, e daqui a um tempo, quantas pessoas vão ser assassinadas por causa do narguilé? A disputa pelo comércio. Verdade. Entendeu? E isso vicia de tal forma que eu percebo que alguns jovens, eles não conseguem mais ficar onde eles estão carregando a dependência. A dependência. E assim, eles fazem uns recipientes maravilhosos, riquíssimos, que chamam a atenção. Exatamente, a propaganda. A propaganda. Uma mulher muito elegante, quando ela passa, o que todas as outras fazem? Olha, né? E depois aquilo vai para a mídia e logo todas as mulheres estão comprando. Verdade, a propaganda. Verdade. Né? Então nós devemos realmente unirmos, né? E ver se as nossas autoridades, em quanto tempo, faça alguma coisa para que o jovem, ou esclarecimento até na televisão, o mal que esse narguilé pode proporcionar às criancinhas, aos adolescentes, aos jovens em geral e a todas as pessoas. Eu me lembro quando eu era mais jovem, quando eu era pequena, que as propagandas do cigarro eram maravilhosas. Sim. De cavalos, de mulheres lindíssimas, carros maravilhosos. Quer dizer, o tempo foi passando, hoje eles colocam aquela tarja, né, com situações reais. A consequência. A consequência, o mal que o cigarro causa nas pessoas. Só que até então foi propagado que quem fumava era chique, era bonito, era rico. E depois, quando a coisa estava tão propagada, tão comum, é que eles vêm com uma propaganda.
Então, é óbvio que alguém está ganhando muito e não se preocupa em fazer propaganda para coibir, para despertar o mal que isso está fazendo. Mas o programa Conexão Mulher faz este apelo para vocês, papais, mamães, familiares. Não deixem seus filhos começarem a usar Exatamente. o narguilé, porque vicia, causa dependência, é perigoso. Então, se nós pudermos evitar que este mal, que este vício também se torne uma coisa sem limites, nós estamos pedindo... contribuindo para a saúde. Exatamente, e muito para a saúde. Exatamente. E agora também eu quero lembrar um pouquinho, nós estamos falando do jovem, né? Do jovem. Agora eu vou falar dos avôs. Então espera um pouquinho. Netinho, vamos chamar um breve intervalo, porque na volta nós vamos falar dos vovôs. Pode ser? Um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Foi 10 minutos já, então tá bom. Para investir no futuro do seu filho, o Colégio Alvorada traz um novo conceito em educação. Para crianças de 4 meses a 6 anos de idade e também inclusão, interação família, aluno e escola, Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Parque Alvorada. Telefone 3867-5065. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Antes do nosso breve intervalo, falávamos da nossa preocupação para com o uso do narguile principalmente pelos nossos jovens. Fizemos um apelo ao papai, à mamãe, ao vovô, à vovó, aos familiares, que cuidado, porque o narguile não é uma brincadeira, um modismo, é um mal que está se alojando na vida dos nossos jovens, causa dependência e causa problemas seríssimos de saúde. Nós tivemos casos com jovens que foi colocado qualquer substância dentro daquele líquido que vai, eu não sei nem como é que é o procedimento, mas tem um líquido, e ao invés do líquido próprio foi colocado outras drogas, e essa criança, esse jovem de 16 anos veio a óbito. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos, se informem, procurem informações pela internet, consultem o médico, porque realmente narguile é um perigo e causa dependência. E aí, falávamos em jovens, em adultos, mas o Marcílio também hoje veio falar sobre nós, vovôs, vovós, com mais de 60 anos. Exatamente. E o que é que nós temos para falar sobre esses jovens da melhor idade com 60 anos, Marcílio? Você percebe, conforme a idade vai chegando, os cabelos e os pelos vão
Branqueando. Branqueando. Isso é um sinal que alguma coisa não é como era antes. Com certeza. Nos homens, vamos falar primeiro dos vovô. Nos vovô também, ele tem que ter a preocupação normal, que a gente diz, por exemplo, do colesterol, do triglicérides, do pulmão, do coração, né? E também da próstata do homem. Sim, que é um preconceito enorme. Exatamente. E é tão fácil de diagnosticar que você não imagina. Por exemplo, um sinal de que um vovô está começando a ter problema de próstata. Ele vai tendo uma dificuldade de urinar. O canal da urina ele vai sendo bloqueado pela próstata. Então, e aí o que é que acontece? A urina sai em menos quantidade e com mais dificuldade. Sente dor? Não, só dificuldade. Começa a sentir um mal-estar, vamos dizer. Entendi. Algo diferente. Entendi. Né? Isto é sinal que a próstata está já com problema. Que tem com que ter inflamação. atenção. Precisa procurar urgentemente, não deixa para amanhã, vai hoje. Quanto antes, melhor. Ou então, pela própria maneira da pessoa ser, o canal da urina, que dado como é que posso dizer para você, os órgãos masculinos, ele pode fazer uma espécie de uma curva. E nisso, o canal da urina, o que acontece? Também ele faz uma pequena curva. E na hora que ele vai urinar, ele tem que fazer um esforço para o canal novamente. Aí não é tanto problema. Mas é o médico que vai diagnosticar. Se é um problema da próstata ou se é simplesmente um problema do problema do músculo. Do músculo dele. Então, só para a gente... então, o pênis, ele é um músculo. Exatamente. E que quando a idade do homem vai chegando 60 ou mais, ele acaba ficando curvado. Ele começa a ficar mais, a expressão, espendurado, vamos dizer. Entendi. E ele causa um desconforto na hora de fazer xixi. No canal da urina, porque ele está mais espendurado. Entendi. E ele fica mais pesado, vamos dizer assim. E aí é hora de procurar um médico. A gente costumava até dizer, uma pessoa até me falou, olha, minha avó tinha um seio tão grande, ele falava, né? Quando era mais jovem, que depois que ela ficou velha, o seio... Caiu, porque o músculo... Então o seio ficou mais pesado e mais... Diz que a avó dele até brincava, jogava assim para trás do seio, né? Porque ele ficou tão espendurado, né? E assim também pode acontecer com o homem. Com o pênis. Com o músculo do homem. Entendi. Assim como o seio acaba com a lei da gravidade, o peso, o músculo ficando mais... menos fortalecido, ele acaba... Caindo. Exatamente. E o pênis acontece a mesma coisa. Pode acontecer a mesma coisa. Entendi. Cada pessoa é uma pessoa, claro, Sim. mas pode, se isso acontecer é normal, não é coisa de estranhar. É normal, da idade. O cabelo ficou branco. Você sabe? É um sinal. O meu marido sempre diz, estar de cabelos brancos, estar com algumas deficiências que a idade acaba nos causando, é o preço de estarmos vivos. E temos que agradecer a isso, não é, Marcelo? Sem dúvida. Então, é assumir a nossa idade e buscar o apoio necessário com médicos, com orientação, para que nós não fiquemos sofrendo, preocupados com algo que, de repente, não é assustador, mas que precisa ser explicado. Correto. O homem, depois de uma certa idade, um homem e a mulher, a gente tem um ditado que diz, depois de uma certa idade nós voltamos a ser... Crianças. Quando criança, nós levamos sempre para tomar as vacinas. E no médico, né? Uma tosse, qualquer coisa, nós corremos no médico. Exatamente. Se eu voltei a ser criança, eu vou também ter um cuidado comigo como criança. Eu tenho que ter a vacina, por exemplo, a vacina agora que vamos ter, do idoso, para evitar a gripe. É extremamente importante. Entendi. Entendeu? Para que nós pegamos uma gripe, mas nós estamos preparados para enfrentar aquela gripe. Ela não vai trazer as consequências que ela trazia se eu não tivesse a vacina. Então, você idoso, você idosa, esse mês vai ter a vacina. Procura a gripe não vem o seu tão hospital. forte como se não tivesse sido vacinado. Isso não tem dúvida. Né? Ela prepara o seu organismo para combater os vírus da gripe. Perfeito. Então ele não vai fazer até as consequências que ele ia ter normalmente sem a vacina. Entendi. Muitas pessoas até morrem por causa de uma gripe. É verdade. De repente vira pneumonia, quando já foi. Exatamente. Né? Então, meu vovô, o senhor sabe, um problema na urina, procura o médico com a próstata. Problema da gripe,
procura agora a sua vacina. O problema, por exemplo, do colesterol, triglicéridos, diabetes. Faça um exame por ano Sim. de sangue para deixar tudo normal. A sua vida vai tendo sequência. E cada vez você vai ficando de novo um meninão. Ai, Você volta a ser criança e volta a ser meninão. Por quê? isso Você aí. está preparado para enfrentar aquelas dificuldades que o seu corpo, se você não tivesse os cuidados necessários, iria ter. Porque o seu corpo ia estar carregando um peso que não era dele. Que é consequência do seu descuido. Desnecessário. Cada gripe que a gente pega na terceira idade enfraquece um pouco o pulmão da gente. É verdade. Não é? E a gente devemos evitar isso. É verdade. É tão simples, mas cada um tem que fazer porque é individual. Eu não Sim. posso fazer por você não pode fazer por mim. Não. Eu tenho que fazer por mim. Exatamente. O programa Conexão Mulher pode incentivar, lembrar, despertar, mas não podemos levar cada um para se cuidar, né? Exatamente. Nós mesmos temos que buscar cada um nossa... é cada um, é individual. Isso mesmo. Agora a vovozinha. Vovó, a senhora que cozinhou tanto, fez tanta comida boa, aqueles almoços, domingo. Gostoso. Né? Hoje, infelizmente, vovó, a sua comida, a senhora continua fazendo a sua bela comida. Mas aquela comida não é a mesma de anos do tempo da senhora jovem. Nós temos o industrializado. Que a secretaria, o Ministério da Saúde está tendo um cuidado com o industrializado. O excesso de sódio, ou excesso de açúcar. É verdade. Né? Foi falado ontem na televisão, num programa, que, por exemplo, esses que você compra. Os caldinhos? Que você compra e dá para as crianças, o Salgadinho? refrigerante. Mas é que a quantidade de açúcar que tem é enorme. Faz mal. Porque esse açúcar de hoje não é igual ao açúcar, vovô e vovó, do seu tempo. Não é. Nada mais é igual. Não é verdade? Então a gente costuma ainda dando para os nossos netos quando chega em casa. Então faz o seu suco natural de limão, de abacaxi, de laranja. Que delícia. De melancia. Sim. E costuma o seu netinho. Esquece o industrializado. Primeiro, você não sabe como é que foi feito. Verdade. E segundo, as consequências. Né? Outra coisa, vovó. Para a senhora. Perto da sua casa, com certeza tem um posto de saúde. Deve ter uma nutricionista. Sim. Eu gostei, porque eu tive a oportunidade de perguntar para a nutricionista Paula, lá do nosso posto de saúde do Jardim Vila Galvão. Paula, a nutricionista. Quantos cafezinhos eu posso tomar por dia? Ela parou, olhou, seu Marcílio, no máximo 3. Cafezinho! Cafezinho, não é jarra. 3 cafezinhos por dia. Por quê? Os 3 cafezinhos por dia vai te fazer bem. Verdade. Mais de 3 já pode excitar, começar a aumentar a pressão. Exatamente. Aí ela ainda fez a seguinte colocação. Se você tiver uma torneira pingando, você coloca uma lata de 20 litros lá embaixo daqueles pingos. Depois de 2 meses, 3 meses, o que acontece com aquela lata? Transporta. Assim também é o cafezinho em excesso em nós. E ele pode trazer complicação para a saúde. Verdade. Então você gosta de você? Maneira, toma o seu café, todos os dias, mas tomando, não bebendo. 3 no máximo por dia. Degustando com muito carinho. Né? Então a nutricionista também vai falar para a senhora, vovó e mamãe, os cuidados da alimentação com o vosso filho. Como você deve alimentar realmente hoje o teu filho adolescente, o teu filho que está indo na escola e as crianças em geral. Verdade. E você que da terceira idade. Quantas coisas que você poderia comer, que você comia, hoje em dia você deve evitar. Não pode, realmente. Para o seu bem, para a sua saúde. Você não quer viver bem? Então toma cuidado. Hoje, infelizmente, se oferece muito, mas nem tudo eu posso querer. Posso até querer, mas não devo ingerir e nem comer. Não é? E você sabe, Marcílio, você falando sobre isso, eu estava lembrando. Antigamente, a alimentação... Nós não tínhamos geladeira. Sim. As coisas conservavam. Era natural, tudo natural. Marcílio, hoje, dentro da geladeira, as coisas estragam. Por quê? Porque tudo
É industrializado. Até as verduras, agrotóxicos. Legumes, tudo. Esses dias falávamos sobre o tomate, que é muito bom, mas temos que saber onde foi comprado. Exatamente. Porque o agrotóxico que eles colocam acaba prejudicando a saúde. Então, realmente nós temos que pensar esses caldos que se compra. Vamos pegar receitas, nós vamos trazer a nutricionista para estar passando essa receita. Nós temos uma nutricionista no programa para orientar em cada idade o que é que nós podemos ou não comer, nos alimentarmos. Porque a nossa saúde depende do que nós comermos. Principalmente a comida. Na terceira idade, né? Se para as crianças nós devemos ter um cuidado, né? E as crianças, elas queimam energia. Verdade. Às vezes as pessoas idosas hoje, se ela fica no computador, na televisão, esquece de fazer uma coisa que é extremamente recomendável. É verdade. Levanta cedo. Você é aposentado, não fica dormindo até mais tarde, não. Deita mais cedo, levanta cedo e faz uma caminhada. Uma caminhada. Uma bela caminhada. Verdade. Você vai gostar daquilo que você está fazendo. Vai fazer bem para a sua saúde. Fazendo bem para a saúde, você é mais feliz. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E no primeiro dia vai ser uma caminhada pequena, até o corpo se acostumando e você fazer mais distâncias. Devagarinho, o corpo vai pedindo mais. Só de você ter contato, como você está andando, a sua caminhada é descontraída, só de você ter contato com a natureza, você já começa a sentir aquela felicidade. Nós temos o Lago dos Patos, nós temos o Bosque Maia, nós temos vários espaços que podemos ficar diretamente em contato com a natureza, combinar com 2, 3 amigos, fazer um passeio, respirar ar puro e melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Depende de cada um. É verdade, Nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Né? Nós somos perfeitos. Deus nos criou perfeito. Tanto é com corpo e alma e espírito. Exato. Braço, corpo e pernas. E a cabeça, né? Tudo perfeito. Cabeça para nos dar inteligência. As pernas e os braços para a gente buscar, através que a inteligência nos deu, aquilo que vai ser bom para o nosso corpo. Exatamente. E se eu fizer isso, eu vou ser feliz e vou ter uma vida prolongada. Ai, que coisa boa. Ai, Marcílio, é tão bom. Netinho, quanto tempo nós ainda temos? 2 minutos. Marcílio, é bom demais estar com você e falando sobre as experiências que você tem vivido e vem compartilhar com o nosso telespectador. Em 1 minuto, suas considerações finais. Bom, a minha consideração final, nos dias de hoje, principalmente para a terceira idade, é o seguinte: ama-te a si mesmo. Olha sempre no espelho e fala, eu quero para mim o melhor. Isso mesmo. E o melhor para você está ao seu alcance. Talvez você vá atrás daquilo que não seja o melhor, mas você precisa ter conhecimento e buscar ir atrás daquilo que é o melhor. Na alimentação, né, no dormir, no bem-estar, no programa que você assiste, nas músicas que você ouve. Procura o melhor e você vai ser feliz. Coisa boa! Marcílio, meu querido, é muito bom poder contar com você. Estamos sempre às ordens. Eu agradeço imensamente a sua presença e eu espero que este programa tenha trazido despertar para uma melhor qualidade de vida. Para você jovem com mais de 60 anos, para nós seres humanos, que Deus nos deu uma vida e oportunidades. Eu desejo a todos vocês muita saúde, muita alegria e uma qualidade de vida onde nós não precisamos ficar sentados esperando, mas podemos buscar, porque a felicidade está onde nós quisermos que ela esteja. Eu adoro vocês. Um beijo para cada um. Vá para casa, que eu sei que estão todos nos assistindo. Maridinho, meu irmão, meus filhos, amo vocês. E que Deus nos dê muita saúde e muita alegria. Marcílio, obrigada. Amanhã tem mais. Beijos.